Pessoal, então acho que a gente pode ir iniciando, né? Agradecemos a presença de todos hoje. Eu vou iniciar só fazendo um apanhado rapidinho do que é a Serve, né? A Serve Informação é uma empresa colombiana que hoje tem mais de 400 colaboradores em toda a América Latina, né? E manter a empresa, com o objetivo de manter a empresa como líder em consultoria e transformação tecnológica. Tá? Nós, hoje, estamos presentes em diversos países, nossa operação já conta com 25 anos de experiência, e no Brasil a gente está há 3 anos, 4 anos, com uma operação local, tem crescido significativamente durante todo esse período, né? Paralelo a isso, nós somos partner Google Cloud, partner Premier. A gente trabalha em parceria, então, com os produtos Google e possui também algumas alianças estratégicas para complementar todo esse trabalho da empresa no país. Hoje nós somos uma referência em relação às nossas especializações e certificações, né? Nós acumulamos as principais certificações para um bom desenvolvimento do trabalho. E o que nos chama atenção, assim, nos coloca em evidência esse ano, é porque a gente foi eleito pelo Google Partner of the Year 2025, num evento que tem mundial em Las Vegas. Então, a gente foi Partner of the Year em segurança e Partner of the Year como na Colômbia, em relação ao país, mas a principal parte da nossa estrutura de desenvolvimento acontece lá, então para a gente continua sendo um prêmio muito significativo. Então, nós temos uma série de empresas importantes no nosso portfólio, né, e a gente convida vocês para entender o diferencial de ter um parceiro Google na contratação das soluções, né, em relação às facilidades de pagamento que podem acontecer, né, que se consegue fazer via boleto bancário, comissão de nota e facilita a gestão das empresas financeiras, o suporte especializado e gratuito para que vocês tenham esse apoio em todo o desenvolvimento das soluções contratadas, mais recursos e maior escalabilidade, porque o console, sempre que contratado junto com um parceiro, tu vai ter mais desempenho, mais flexibilidade no ambiente de nuvem pelo conhecimento, né? Uma infraestrutura de alto desempenho para a consultoria que a gente pode desenvolver junto com vocês, um apoio na validação dos incentivos do Google, que hoje são um diferencial na contratação via parceiro, e descontos exclusivos no caso de contratações de Google Maps, né, porque a gente tem uma tabela de preços diferenciada. Eu passo então agora, foi um apanhado, passo agora a palavra para o Gabriel. O Gabriel Rivera vai nos apresentar então essa solução do Google Agent Space, que é realmente o foco do dia de hoje. Gabriel, tudo contigo? Olá, bom dia, obrigado Marina, bom dia pessoal, todo mundo, sejam bem-vindos à nossa reunião com todo o assunto sobre o Agent Space, ok? Vamos começar fazendo uma coisa muito rápida em termos de apresentação, ok? Meu nome é Gabriel Rivera, faço parte da equipe da Serve também, e estou focado especificamente na área de Google Agent Space e Workspace. Então, vocês vão ver como eu trabalho com esses dois ambientes para trabalhar e obter informações e ver as capacidades que tiver para apresentar hoje com o Agent Space. Qualquer dúvida que vocês possam ter, eu agradeço, vocês deixem suas mensagens aí na caixa de mensagens, no bate-papo, e eu vou dar uma olhada, verificar alguma dúvida e responder ao longo desse webinar, ok? Para não deixar lá no final tudo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, melhor vocês escrever lá e eu vou dando uma olhada, ok, pessoal? Então, vamos começar rapidamente com realmente poucos slides, porque eu trouxe para vocês hoje, na verdade, um ambiente de demo para vocês experimentarem o Agent Space, mas vamos tentar apresentar lá, agora no começo, o que seria o Agent Space, como ele funciona, qual a lógica dele, e vou apresentar duas coisas, na verdade. Uma parte de estrutura de construção dele,
e, por outro lado, como ele interage com as fontes que nos conectamos a essas diferentes ambientes que vocês possam ter, ok? Então, vamos começar agora, rapidamente. Vou falar um pouquinho sobre que a inteligência artificial está mudando o jeito como todas as empresas estamos trabalhando. Se você não está integrando inteligência artificial dentro dos seus processos, o que está acontecendo de forma geral é que você vai ter certos processos que não vão poder ser transformados com a velocidade que seus concorrentes conseguem fazer. Então, a ideia é que todas as organizações de hoje vejam como converter essa empolgação da inteligência artificial que já vem há um ano em criatividade e verdadeira inovação. Dito isso, quero que vocês vejam esse slide, que apresenta aqui uns indicadores e várias marcas que vocês provavelmente conhecem, trabalham e fazem parte do seu dia a dia. Estima-se que quase 89% dos funcionários dentro de uma empresa usam até 6 fontes diferentes para poder fazer seus trabalhos. Vamos colocar um exemplo. Para nós, serve, nós usamos Workspace. Então, no mínimo, eu preciso abrir minha agenda para ver quais são os eventos que eu tenho hoje. Eu preciso validar os correios eletrônicos que ainda não abri, provavelmente para responder uma pergunta de um correio eletrônico, seja que ele venha da equipe interna, ou seja, alguém me pergunta alguma coisa, Gabriel, pedindo alguma coisa, ou seja, diretamente de um cliente, seja qual for esse cenário, eu preciso ver desse correio eletrônico e provavelmente para responder, eu tenho que ir lá no Google Drive, abrir algum documento, abrir alguns sheets, alguns docs, slides, PDF, inclusive, às vezes procurar a resposta de alguma coisa que eu não saiba em YouTube. Isso significa, em outras palavras, que normalmente no seu dia a dia, depende de que eu abra 3, 4, 5 ferramentas para trabalhar. E isso por diante, isso continua por diante. Ou seja, se você é uma pessoa gerente, que você tem que tomar as decisões sobre alguma coisa, uma das particularidades que você vai ter que fazer é dar uma avaliação aqueles dashboards, seja que você tenha feito ele com Power BI, em Tableau, em Looker Studio, em Looker, seja o ambiente que você tiver, você vai ter que dar uma olhada nesses indicadores. Por outro lado, você vai ter documentos que provavelmente eles estejam salvos dentro do Google Drive, e se você está no mundo Microsoft, provavelmente você tem eles dentro do seu OneDrive ou dentro de um SharePoint, e obviamente você provavelmente trabalha com Office 365. Ainda mais, você, se faz parte da equipe comercial, ou se seu perfil é vendedor, executivo de vendas, assessor comercial, gerente de uma equipe de vendas, normalmente seu dia a dia tem a ver com que você veja seu CRM, um HubSpot, um Zoho, ou um Dynamics 365 da Microsoft, ou outras ferramentas, inclusive. Todos nós hoje temos e precisamos de comunicação, então sempre vão ter todas essas ferramentas, ok? E daí por diante, se você é gerente de projeto, se você é um desenvolvedor, claro que você vai usar ferramentas como Jira, como Trello, como Notion, para poder ter um processo, um fluxo, e você ir gerenciando todas essas coisas, ok? Menina, você me confirma se dá para ver aí na minha tela? Porque... Sim. Ok, perfeito. Certinho. Ok? Então, o que faz o Agent Space? O Agent Space, na verdade, é basicamente um sistema que centraliza toda essa informação de uma forma muito rápida. Ou seja, veja só o que eu quero lhe apresentar hoje, é que o Agent Space, ele vai lá, procura em todos esses ambientes lá diferentes e traz informação para um ambiente só. Ou seja, ele vai lá e pega, só um instante aqui, ele simplesmente é um ambiente que vai lá e pega a informação do seu Drive e traz para o Agent Space. Seja se você está na Microsoft, você tem SharePoint, traz do mesmo jeito. Se você é de projetos e você tem o Jira, traz essa informação para aqui. Ou seja, o Agent Space tem como objetivo principal o fato de você poder trazer todas as informações, seja o lugar onde elas estiverem, e trazer essa informação para que você possa fazer algumas coisas. Mas que tipo de coisas você vai precisar? E quais são os desafios os quais o Agent Space busca resolver, ok? Primeiro, pesquisas isoladas.
experiência em ferramentas que vai atrás de cada ferramenta procurar informação. Primeira coisa. Ou seja, eu não preciso ir por cada ferramenta procurar informação. Eu simplesmente pego. Por exemplo, um comercial é muito normal que vá lá no seu HubSpot, no seu CRM, e por outro lado tem que ver as propostas que ele entregou, que provavelmente tenha sido no OneDrive ou no Google Drive, ou no Dropbox também, e ainda ele tem que dar uma olhada na história do que aconteceu dos correios eletrônicos dessa pessoa. A privacidade e risco de vazamento de informação. Isso aqui é uma das coisas super importantes. Agent Space não passa informação fora do seu ambiente de trabalho. Ele simplesmente vai lá e consulta e pesquisa a informação. Mas ele não traz como tal e deixa salva dentro do ambiente de Agent Space. Ele simplesmente traz a pesquisa, a consulta e responde o que você pergunta. E, obviamente, a proliferação e fragmentação de agentes em toda a empresa. Isso significa que as pessoas, pelo fato de ter diferentes cargos dentro de uma empresa, se eu sou de RH, se eu sou da área financeira, se eu sou da área de marketing, da área de vendas, da área legal, se eu sou gerente, se eu sou da área operativa, se eu sou engenheiro de segurança, todos nós temos necessidades diferentes. E isso faz com que a informação que nós temos e a informação que nós precisamos acessar, claro que também vai ser diferente. Dito isso, o que nós precisamos é que a inteligência artificial libere toda essa experiência empresarial e traga para vocês um ambiente só onde cada vez que vocês pesquisem, façam uma pergunta, o Agent Space traga essa informação e resolve, ok? Então, como eu já falei, a Google busca uma experiência unificada, busca que vocês tenham inovação dentro do seu ambiente de trabalho. Eu trouxe também para vocês verem um notebook, ele dentro do ambiente do Agent Space, e, obviamente, centralizar as informações dentro da organização, sem entregar mais acesso da qual você já tem, ok? Então, quais as 4 principais tarefas que vai fazer o Agent Space? São essas aqui. Primeiro, vai fazer uma busca dessa informação, ou pesquisar essa informação, vai trazer de uma forma simples, rápida, você faz o prompt e ele traz a informação dependendo das fontes onde ele estiver conectado. Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai ter a capacidade de resumir a informação. Não necessariamente ele vai trazer um documento e vai lá deixar as 80 páginas. Se não, você pergunta uma coisa específica, ele dá uma olhada nesses documentos e traz a resposta com base nesse documento, mas de forma resumida. A terceira coisa que ele vai poder fazer é a geração de documentos. Cria conteúdo. Você pode pedir para ele criar a descrição de um produto, para fazer uma tabela comparativa em termos financeiros, se você validar alguma coisa, para você fazer que ele crie um correio eletrônico para enviar a uma pessoa, que ele faça anotações de alguma coisa importante ou alguma coisa relevante para você, e ainda tem a capacidade de gerar ações. Isso significa que ele vai ter a possibilidade de criar, além do conteúdo, agir com esse conteúdo. Ele vai poder criar o rascunho de um correio eletrônico e eu posso enviar o correio eletrônico diretamente desde esse ambiente. Eu posso pedir para validar minha agenda, ver minha disponibilidade e agendar com outra pessoa dentro de Google Calendar, ok? Ou com Outlook, se você está no mundo Microsoft, ok? Isso nos traz o seguinte, hoje, dia 22 de maio, vocês podem ver que todos os textos que estão acho que faltou um por aqui, mas todos os textos que estão em verde, na verdade, são conectores dos quais hoje o Agent Space pode trabalhar com, ok? Os que estão em cinza, ou vamos chamar do outro lado da tela, que estão desse lado aqui direito, ainda são conectores que estão sendo desenvolvidos, mas provavelmente vão ser liberados. Quando começou isso, lá no começo de abril, apenas tinha a metade dos conectores que vocês veem do lado verde e do lado esquerdo. E hoje, apenas um mês e meio depois, nós agora já temos bastantes mais conectores. Então, o que significa esses conectores? Já daqui a pouco vamos validar, ok? Com isso, fechamos a parte teórica dos slides e eu quero apresentar a vocês o Agent Space diretamente numa demo e, como eu já disse, se vocês têm alguma dúvida, pergunta,
Façam suas dúvidas ali no chat, eu vou dar uma olhada e responder em medida do possível, ok? Então, vocês podem criar agentes para, por exemplo, uma pessoa comercial, ok? Uma equipe vendedor, e esse vendedor, para nosso exemplo, está conectado com o Gmail, com o Drive, com a Calendar, com grupos e com o Gira, ok? Uma pessoa que vai um analisador de CVs, ou uma pessoa responsável de recursos humanos, de dar uma olhada. Para esse caso, está conectado com o Drive e com o Cloud Storage. Por outro lado, um visitador médico, ok? Uma pessoa que faz visitas médicas para apresentar um produto, tem esses conectores que vocês vêem na parte inferior, que seria BigQuery ou de diferente útil. E outro poderia ser um analista de consumo em GCP, que traz informações especificamente para uma equipe TI para ter uma análise de como está sendo consumidos os recursos de tecnologia, ok? Com isso, equipe, quero que vocês saibam que existem três tipos de ambientes para trabalhar. O notebook ele é Enterprise, o Google Agent Space Enterprise e o Enterprise Plus, ok? Nós vamos apresentar os três. Bom, na verdade, vocês vão experimentar o da direita com algumas coisas do primeiro, ok? Qual a diferença entre eles? Vocês têm um ambiente que permite simplesmente fazer perguntas, ou seja, você fazer upload de recursos e perguntar sobre esses recursos específicos. O Agent Space Enterprise é a capacidade de, como vocês veem aqui, fazer resumo, encontrar a fonte de onde ele trouxe essa informação, e é um ambiente multimodal para conversar. Ou seja, eu posso perguntar coisas, mas não posso gerar ações com ele. Lembra daqueles 4 passos de buscar, resumir, gerar e ações? Pronto, esse aqui ainda tem o último passo, que seria as ações. E o que significa isso? Que, na final das contas, vocês, com a versão Enterprise Plus, vocês vão poder criar agentes especializados em alguma coisa, seja recursos humanos, seja finanças, seja software, seja que você é nível gerencial, da, sei lá, de operativa, talvez você é da equipe comercial, da equipe de marketing, provavelmente você tenha uma função de pré-venda dentro de um produto, você seja um product owner. Tudo isso significa, no final das contas, que esse Enterprise Plus, você vai poder criar um assistente para você, baseado no seu perfil específico, ok? Tem um Research Agent, ok? Para esse caso, é um Deep Research, fazer uma pesquisa profunda, e a gente vai começar com esse exemplo. E também pode você fazer upload de arquivos que talvez você não tenha deixado lá na nuvem, e você pegou, acabou de receber isso aqui, então você simplesmente pega esse material, faz upload no ambiente, e ele vai responder baseado nisso, ok? Então, pessoal, vou fechar por aqui, e vamos pular diretamente para o Agent Space, para vocês verem, ok? Então, até agora, gente, não vejo dúvidas de vocês, ok? Então, se tiver perguntas, vocês vão deixando ali no chat, ok? Pronto, a primeira coisa que vamos fazer um deep research, ok? Esse deep research que eu vou fazer agora, só quero validar se está em português meu teclado, tá sim, ok? Vamos fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, ok? Então, vamos fazer uma pesquisa sobre o setor, vamos pensar sobre o setor de, ok, vamos escrever aqui. Quero, ok? Faça uma pesquisa, uma investigação em geral, uma pesquisa sobre o setor saúde. Posso escolher qualquer área financeira, fintech, saúde, varejo, financeiro, educação, na área de energias, na área de engenharias, na área de, sei lá, a área que vocês tiverem interesse de fazer uma pesquisa. Vou fazer esse primeiro exemplo, porque o Deep Research normalmente demora entre uns 5 a 10 minutos. Então, enquanto ele está trabalhando, a gente vai continuar a partir de outros ambientes, ok? Então, setor saúde do Brasil, ok? Quero conhecer os principais atores do setor, ok? Vejam que estou deixando só ideias para ele aqui. Faz uma análise, ok? Uma análise econômica, ok? Acho que é importante para mim também. E além, os órgãos
Estou deixando aí para alguns erros ortográficos, mas não faz problema. E entendi tudo. Alguns, e além dos órgãos, no Brasil, responsáveis do setor saúde. Ok? Pronto. Vou deixar desse jeito, só duas linhas, e vou enviar ao ambiente para trabalhar. E o que vai acontecer agora é que o Deep Research, que na verdade é um agente, vai fazer um plano de pesquisa. Ele disse, olha, baseado no seu texto que você deixou, eu vou procurar os principais setores, vou fazer uma análise econômica, vou ver quais são os órgãos responsáveis pelo setor de saúde no Brasil, regulamentação. Por exemplo, vocês têm, não me lembro o nome desse serviço que vocês têm. A Marina, qual é o serviço que é uma coisa fantástica no Brasil em termos de saúde, que qualquer usuário pode ligar e chega. SUS, Sistema Único de Saúde, SUS? Isso. Eu li a semana passada que na Inglaterra estão querendo copiar esse modelo para expandir dentro da Inglaterra, porque eles acharam que esse modelo é uma coisa que verdadeiramente funciona. Claro que provavelmente não chega com a velocidade que todos queremos, mas de verdade é uma coisa que tem muito valor e nenhum país que eu saiba da América Latina tem um nível desse projeto, tanto assim que na Inglaterra eles estão querendo replicar, reproduzir o mesmo modelo para seu país, ok? Então veja que ele, inclusive, me trouxe os desafios e as oportunidades do setor, e aqui posso clicar em iniciar pesquisa. Então vou clicar, e vamos deixar ele fazer sua pesquisa, vai tomar entre uns 5, 10 minutos. Então veja só como ele usa um modelo de inteligência artificial para pesquisar tudo isso. Eu acho que tem uma dúvida por aqui. Lúcio faz a pergunta, qual a relação e diferença entre esse agent do Google e o Gemini AI? Bom, boa pergunta, e na verdade é que se a gente pensa por trás do ambiente de pesquisa, na verdade sempre vai estar o Gemini, sempre. Seja o Agent Space, ou seja o Gemini, o chat que nós já conhecemos que vem incorporado dentro do Workspace. Só que qual a diferença? A diferença principal vão ser duas coisas. O Gemini não tem a capacidade de te dar uma resposta de um ambiente que não seja Google Workspace especificamente ou a internet. Já o Agent Space funciona de uma forma um pouco diferente. Vamos deixar ele trabalhando por aqui e vou alterar para aqui. Veja que, inclusive, eu tenho o Gemini por aqui. Só um instante aqui, eu vou deixar de compartilhar só um instante a tela, porque eu preciso que apareça uma canetinha que eu uso sempre, e lá não está aparecendo agora. Vamos ver se agora aparecer. Ok, vou parar de apresentar e vamos apresentar de novo, para nós termos essa facilidade que estou tentando explicar aqui com a canetinha de cor. Aí acho que dá para ver de novo e dá para ver minha caneta verde, né? Pronto. Então, vamos só. Eu tenho aqui, na verdade, o Gemini. Se eu precisar, é um atalho. Se eu posso clicar nele, aí ele vai me levar ao ambiente do Gemini, onde eu posso fazer perguntas. Eu tenho meus dois modelos principais, o 2.5 Flash, 2.5 Pro. Eu tenho a Deep Research, que vem a ser muito semelhante com aquele que acabei de usar. Modelo Canvas, posso fazer upload de arquivos. Porém, se vocês dão uma olhada em configuração do lado esquerdo, eu posso conectar alguns aplicativos, mas os aplicativos que eu posso conectar no máximo são GitHub e ambiente Google Workspace. Apenas. Não posso conectar, por exemplo, um SharePoint, um Outlook ou outros ambientes como um CRM, por exemplo. Não dá para fazer isso. Neste ambiente eu posso conectar unicamente ambiente Google Workspace. Então, se eu sou uma empresa que tem um Google Workspace, sim, vai ter outras integrações além do Workspace, porém, se eu não tenho o Workspace, eu não vou poder conectar a nada, basicamente, ok? Então, vamos voltar aqui, só um instante, para continuar essa explicação, para que vocês vejam as fontes que eu tenho. Eu vou abrir aqui, nesse clique onde diz fontes, para vocês verem que eu tenho conectado, no meu caso, minha agenda, meus contatos, sim,
meu Drive, meu Google Cloud Storage, meu correio eletrônico, e veja só, eu também tenho conectado no SharePoint da Microsoft. Não é único, eu sei que provavelmente vocês vão perguntar o que tanto posso conectar, já, daqui a pouco eu apresento, a tela me mostra todos os ambientes que é possível de se conectar, mas vamos explorar um pouco o Agent Space do lado esquerdo, ok? A primeira coisa, eu vou aqui na seção de pessoas, e esse ambiente de pessoas eu gosto muito porque me permite encontrar quais seriam os membros da organização. Por exemplo, vamos procurar a Marina, estava falando agora há pouco. Então, eu vou procurar aqui a Marina, vamos ver que ela apareça aqui, não sei porque ela não aparece tão rápido, normalmente aparece. Vamos jogar aqui, enviar, e pronto, ele me trouxe aqui a Marina. Então, quando eu abro a Marina, veja só, ela diz que é coordenadora de marketing, e, na verdade, ela tem, olha só, para cima, ou seja, vamos supor, o líder imediato da Marina seria a Pilar, e a líder da Pilar seria a Doc Mônica. Já para o outro lado, as pessoas das quais a Marina é responsável seria de Beatriz. Uma coisa super legal que vocês veem do lado direito, eu tenho um organograma. Quando eu abro, ele me mostra uma estrutura de como está essa organização ou a estrutura que é o organograma. A coisa legal é que eu posso pegar um desses membros e vai espalhar quem faz parte da organização. Então, vamos pegar, por exemplo, a Doc Mônica, e vocês podem ver que a Doc Mônica tem essa aqui. Então, vamos focar aqui, por exemplo, com o Dario, que é o gerente o Country Manager do Brasil. Então, veja, quando eu seleciono, ele tem todas essas pessoas responsáveis por, ou que dão conta do trabalho diretamente com o Dario, ok? Então, posso pegar qualquer dos perfis, por exemplo, da Renata, e posso ver que ela trabalha com a Tamires, posso falar com o Pedro, e posso ver qual relação que existe dentro da empresa. De onde que o Agent Space pega essa informação, ou como é que ele estrutura. Quando vocês têm Google Workspace, existe um painel do lado esquerdo, onde você pode alterar essa ordem, e você diz, basicamente, você é chefe de quem, ou quem é chefe de você. Basicamente isso. Você coloca o nome na parte superior, o nome na parte de baixo, e essa estrutura cria-se de forma automática, ou seja, você não precisa estar criando nunca mais todas aquelas imagens. E claro, se você precisar aqui, você tira um print da tela e você já conhece como está a estrutura da sua organização. E claro, não é só isso, senão que eu posso pegar algum material, posso pegar um contato direto aqui, por exemplo, da Marina, e conversar diretamente. Envio um chat, envio um correio eletrônico, ok? Essas seriam uma das primeiras coisas que eu queria apresentar para vocês, que tem a capacidade de mostrar como o organograma da empresa está estruturado, ok? O seguinte, já temos comandos ou prompts já feitos, fica um pouco esquisito de ser prompts já prontos, né? Uns prompts já feitos, já pré-definidos, que a Google nos entrega, por exemplo, para escrever um e-mail, para traduzir um texto. Falando de traduzir um texto, eu convido vocês a experimentarem um Google Meet nessas semanas posteriores, porque o Google liberou a tradução em tempo real usando inteligência artificial. Ou seja, eu falo agora em espanhol, y todo lo que yo les digo, ustedes lo van a escuchar en portugués. Y todo el portugués que ustedes hablen, yo lo puedo escuchar em português, em espanhol, perdão. Então, o que significa que essa barreira idiomática, na verdade, o Google já acabou com ela. Você pode manter uma videoconferência, você fala na sua língua, seja espanhol, seja português, seja inglês, seja italiano, e a outra pessoa escuta no idioma que ela está falando normalmente. Então, você pode manter. A primeira linha que vai acontecer é entre o espanhol e o inglês, ok? Então, vá lá, faça um teste, fale com uma pessoa, procure uma pessoa que fala espanhol, talvez, e tente fazer esse teste entre espanhol e inglês. Mas claro que a Google vai liberar daqui a pouco em português, inglês, português espanhol, português italiano, em todos os idiomas como tal, ok? Então, veja só, do lado esquerdo temos outros recursos, também a possibilidade de criar agentes. Eu crio um agente, ok? E esse agente o que faz é um assistente comercial. Ou seja, você pode criar aqui, a partir desse ambiente, você entrega o nome desse agente, vamos supor que seja um assistente de finanças, ok? Qual a meta dele? A meta dele é ajudar a reduzir custos
dentro da minha operação, dentro da minha empresa, vamos colocar assim. Pronto. E aí você deixa algumas poucas instruções e quero ajuda para escrever. Sem nenhum problema, ele vai, interpreta o texto que você colocou, você joga um texto muito pequeno e ele automaticamente cria instruções. E veja só que ele já criou, diz, You are an AI Assistant Specialist in Finance, você é um especialista em análises financeiras e e estratégia de redução de custos. Seu principal objetivo é ajudar o negócio a identificar áreas onde possa reduzir custos e pronto. Por aí ele vai entregando tudo. Não interessa se você colocou em português, em espanhol, ele vai entender e ele vai ajudar você a escrever diretamente. E ainda, você pode adicionar alguns recursos na parte inferior aqui, não sei porque agora desabilitou-se esse botão, mas normalmente ele está habilitado, e você seleciona quais seriam os recursos que você quer que ele tenha como base. Ou seja, você pode colocar diretamente aqui seu Drive, onde você tem todos os relatórios financeiros da sua empresa de 2023, 2024, 2025 que está em curso, ou suas planilhas de Excel, ou suas planilhas de Google. E com base nessa informação, o Agent Space vai trabalhar para te ajudar. Ou seja, cada vez que você traga alguma informação com o Agent Space, em lugar de você falar cada vez, haja como um especialista, o qual tem o objetivo de reduzir os custos dentro das diferentes áreas, você não faz isso. Você simplesmente pega essa dúvida que você tem, esse material que você quer e joga a pergunta diretamente aqui. Ele já sabe qual é o objetivo, a meta que ele tem, e ele já sabe quais as instruções que ele tem que liberar para poder fazer, ok? Então, pessoal, temos alguma dúvida até aqui? Lúcio, não sei se com isso eu respondi a primeira das suas perguntas. Qual a diferença? Né? Até aqui eu falei que o Gemini só se conecta com o Workspace e o Agent Space, você já viu que eu tenho conectado ele com o SharePoint. Se tiver mais dúvidas, pessoal, é só deixar ali na caixa de mensagens. Agora, vamos ver alguns casos que eu já tenho feito. Vamos dar uma olhada como está esse Deep Research. Ok? Vamos dar uma olhada como foi o nosso Deep Research. E pronto. Não sei porque ele trouxe a resposta em espanhol, nem percebi. Ah, não, desculpa, essa aqui não é a investigação que a gente fez, essa aqui é a nossa outra pesquisa, sim, aqui está do setor de saúde. E vou pedir ali, não sei, acho que ele não começou a pesquisa, não sei. Ok, acho que ele vai fazer aí. Pronto, vamos deixar aí e eu vou abrir outra janela enquanto deixo isso aqui para não perder a pesquisa que ele está fazendo, ok? Agora, pessoal, com base nessa informação que vocês já viram, eu quero apresentar alguns casos que eu já vim trabalhando. Um dos básicos, principais, olha só, eu peço ao Agent Space que me mostre qual seria a minha agenda. Então, vou pedir aqui, quero ver minha agenda de hoje. Ou seja, qual a ideia, pessoal? A ideia é que cada vez, acho que esse Agent não está conectado com o Calendar para fazer isso, então vamos pegar outro. Vamos pegar aqui. Quero ver minha agenda de hoje. Ou seja, pessoal, a ideia é que quando uma pessoa começa seu horário de trabalho, ele abra diretamente o Agent Space e comece por aqui suas tarefas. Quero ver quais são os correios eletrônicos que eu recebi de uma pessoa. Para meu exemplo, eu pedi, quero ver minha agenda de hoje, e ele me trouxe, disse, hoje, 22 de maio, você tem das 8 às 9 da manhã, horário equatoriano, um webinar sobre Google Agent Space. E veja só que ele me trouxe uma fonte. De onde ele me trouxe, ele claramente me trouxe do meu calendar, da minha agenda. Depois eu tenho o IA para finanças. Bom, enfim, aí tenho outras reuniões diretamente. Veja só que lá no final, eu tenho alguma reunião, por exemplo, com um cliente da Colômbia para falar sobre um brochure do Gemini e o Notebook LM, ok? Do lado direito, o Agent Space sempre vai me trazer a fonte de onde ele trouxe essa informação com o objetivo que eu possa clicar em algum desses, por exemplo, vou clicar em Webinar Google Agent Space e ele vai me levar diretamente a essa fonte e vai me apresentar, no meu caso, minha agenda, e vai dizer, está aqui o evento que você estava procurando. Apareceu aqui, então eu posso clicar diretamente por aqui e acessar.
Ainda, se bem que não é preciso que eu vá na agenda como tal, porque se vocês perceberam lá no começo, quando eu abria, lá no começo, veja que está aqui meus eventos. Ou seja, meu próximo evento é em 20 minutos e eu posso participar diretamente por aqui, ok? Além de eu ter meus notebooks LM para trabalhar. Vamos continuar, pessoal, porque temos muitas coisas para apresentar. Quando eu pergunto, vamos pular a parte de que a dúvida esteja feita em espanhol, ok? Mas porque a demo funciona em português, vocês já viram, mas só para não perder o tempo, que temos só 20 minutos e tenho várias coisas para apresentar, vamos ver. Então, eu pedi para o agente, nesse momento, ele me apresentar minha agenda de amanhã. 14 de maio, ele me trouxe minha agenda. Desculpa, aqui na parte superior era. Forte. Eu pedi o dia 28 de abril que ele me apresentasse a agenda desse dia e ele me trouxe claramente a agenda desse dia. Depois eu perguntei ao agente, tem algum correio eletrônico, alguma mensagem associada com um desses eventos? E ele me disse, cara, eu dei uma olhada e a única coisa que eu encontrei foi isso aqui, uma apresentação que você fez para o Ministério de Defesa do Equador e uma reunião que você teve para avaliar alguma coisa. Pronto, isso que eu posso te dizer. Mas veja só, eu coloquei, quero que você gere um evento no meu calendário, na minha agenda, com o tema métricas comerciais do primeiro trimestre, ok? Para amanhã, 8 da manhã. Então, veja só o que ele fez. Ele colocou as métricas comerciais do primeiro trimestre, colocou as assistentes, não falei para colocar ninguém mais, mas eu posso adicionar aqui os correios, e ele é como se ele fizesse um rascunho diretamente, e não preciso sair do ambiente do Agent Space para liberar a criação desse evento. Então, simplesmente autorizo por aqui e pronto. Então, isso seria, pessoal, uma ação, porque o parte de cima foi perguntar alguma coisa, foi lá, pesquisou na fonte, me trouxe as respostas, veja só que ele trouxe aqui, inclusive, as fontes de onde ele pegou, primeira coisa. Depois eu pedi alguma coisa de contexto do correio eletrônico e ele trouxe. Só que agora, o Agent Enterprise Plus, lembra-se aquele último da direita, pode fazer ações. E a ação que eu pedi agora foi ele criar um evento diretamente na agenda, e eu posso autorizar, e esse evento vai ser criado. Do mesmo jeito, só que por uma linha um pouco diferente, vamos para recursos humanos, ok? Se você trabalha em recursos humanos, só para você ver, eu pedi que ele me trouxesse, que eu quero conhecer o CV do Gabriel. E ele trouxe toda essa informação. Essa informação é verdadeira, então vamos ver a fonte. Ele achou essa informação dentro do meu Drive, então vou abrir o Drive para vocês verem. E está aqui. A única coisa que eu quero que vocês reparem e tomem como importante ou alguma coisa relevante é o correio eletrônico que está aqui na parte superior. É a única coisa que eu quero que vocês reparem. Daí ele traz a informação do meu perfil e vocês podem achar ele no LinkedIn, então não é uma informação confidencial, daí que não tenha problema em apresentar isso. Agora, quando eu pedi para ele me trazer informação do meu CV ou de um currículo específico, ele trouxe, como eu pedi do Gabriel. Pronto, ele trouxe as informações, o que você já viu aqui, fácil. Agora, eu peço ao sistema criar uma coisa, gere uma tabela comparativa entre os CVs que você encontra dentro do Drive. Isso significa que minhas fontes não apenas têm um único CV, senão que tem, na verdade, essas duas fontes que você vê aqui, têm CVs. Essa aqui é Google Cloud Storage e essa aqui seria Google Drive. Tranquilamente poderia estar em SharePoint e eu poderia ter trazido a informação sem nenhum problema. Ele cria uma tabela de todos esses perfis, tudo bem, legal, como ele fez em espanhol, porque estou perguntando em espanhol. E daí eu peço o seguinte, quero que você pegue os nomes dos candidatos e apenas me mostre o nível que eles têm de cada um dos idiomas. Então, ele trouxe, por exemplo, aqui, Juan Pérez, não, desculpa, aqui, da Sandra Aurora. Ela fala inglês, ela fala francês, com nível B1, com nível B2. Angel fala inglês e alemão, com esses níveis, ok? Agora, vamos supor que desses candidatos, eu escolho certas pessoas para avançar no processo de contratação para uma fase 2. Então, eu peço, gere um correio eletrônico para as pessoas que são os candidatos, mencionando que começa a fase 2 para eles. Vou atualizar. Eu já vi que às vezes ele não aparece o texto que eu já deixei pré-configurado, mas vejam só que quando eu atualizo,
apareça a resposta, na verdade, certinha a primeira vez que eu fiz. Deve ser porque eu tenho salvo ele já com um exercício que não aparece. Então, ele cria um rascunho para esse correio eletrônico e diz atualização sobre o processo de fase 2. A parte legal, lembra-se que eu disse que eu quero que vocês só olhassem e reparassem para meu correio eletrônico? Pronto. Ele teve a capacidade, o Agent Space, de dar uma olhada em todos os PDFs de cada um desses candidatos e ele pegou simplesmente, pegou o correio eletrônico, o endereço do correio eletrônico deles e me trouxe aqui. Veja só que está aqui meu correio eletrônico, diretamente trazido desse PDF que está salvo, no meu caso, no Drive, ou poderia estar em uma outra lente. Daqui a pouco eu apresento a vocês onde tem todos esses outros recursos. E, obviamente, você tem a possibilidade de alterar, se tiver alguma coisa que você não gosta, se você quiser adicionar alguma coisa. Se eu coloco enviar, envia-se diretamente uma mensagem a partir daqui, e você pode validar que essa mensagem de fato saiu, simplesmente indo para a sua caixa de saída do seu Gmail ou do seu Outlook. Não precisa especificamente ser o Gmail, pode ser o Outlook também, ok? E pronto, pessoal, vamos avançar em outras coisas que eu tenho por aqui. Se não me engano, esse aqui da área jurídica. Pronto. O que nesse contexto? Eu vou apresentar um recurso que vocês vão ver, porque é importante que vocês saibam de onde estou pegando todas essas informações, ok? Eu tenho aqui uma página que chama Demo Clientes, e eu defini por diferentes áreas empresariais. Quando eu abro, eu tenho as diferentes áreas financeira, área legal ou jurídica, marketing, recursos humanos e vendas. Vamos ver, Lúcio, agora um exemplo de financeiro, ok? Então, veja só aqui em finanças, ok? Eu já tinha feito algumas coisas, vamos só para vocês verem. O conteúdo está em espanhol, ok? Peço desculpa, não deu tempo para fazer toda uma demo, traduzindo material, colocando, porque isso aqui é material simulado, ok? Vamos ver no setor financeiro. Para o setor financeiro, especificamente, a minha equipe da Colômbia me ajudou a montar esse arquivo, esse documento, e eu quero que vocês vejam o seguinte, esse aqui é uma tabela comparativa, está em formato PDF, não fazia problema que estivesse no Excel ou numa planilha de Google, e que apresenta os ingressos dentro de uma companhia, falando especificamente de vendas, e compras, salários, ok, das pessoas, aluguel do lugar onde você esteja trabalhando e alguns serviços públicos. Vamos só focar em umas 3 cifras, ok? Vamos focar primeiro em vendas, ok? Em vendas do material seria uma cifra um pouco grande para a moeda brasileira, mas vamos ver esses dois valores aqui. Vamos supor que seja 4.500 reais, ok? Vamos só supor. E aqui que seja 5.400 reais também. Temos por aqui os salários, o aluguel e os serviços, ok? Vamos focar um pouquinho, tomar meio que um print mental e vamos ver o que ele me entregou de resultado. Então, vou voltar ao Agent Space e vamos para finanças. Voltamos para jurídico. Então, o que aconteceu quando eu fiz algumas perguntas? Eu pedi, baseado no relatório financeiro de 2024, é o nome do arquivo, informe financeiro, relatório financeiro de 2024, faz uma breve análise dos indicadores financeiros de 2023 e 2024. E ele me trouxe especificamente isso. Olha, quando falamos em termos de venda, está aqui os 4.500 reais e os 5.400 reais. Veja só que ele trouxe especificamente esses valores que estavam no PDF. Depois, lembra-se que a gente falou do aluguel, está por aqui o aluguel. Aqui, o aluguel se manteve constante com 300 reais, vamos supor, e não teve alguma mudança. Depois eu pedi para ele fazer uma gráfica, ele fala plota, não gera gráfica, sino plota uma gráfica, uma palavra importante, inclusive para a equipe Brasil, saiba que quando vocês fizerem demo, usem essa palavra plotar, porque altera o resultado. Você pode gerar uma imagem ou plotar um gráfico. Então, plotar um gráfico com os gastos, com os custos operativos. E veja só que essa gráfica eu posso baixar, fazer download, e dá para ver que, de fato, passamos de 600 mil a 650 mil. Nesse caso, era milhões de pesos. O aluguel manteve-se constante e os serviços públicos, dá para ver que está um pouquinho abaixo dos
200. Ou seja, eu consegui pegar a informação desse relatório que estava aqui e eu fazer perguntas em linguagem natural sobre que ele faz uma análise. Claro que tem só uma página. Se tivesse muitas mais páginas, provavelmente ele entregaria uma resposta muito mais extensa. Agora, não tem a ver especificamente com finanças, mas sim fazemos o seguinte. Quando eu fiz um estudo de mercado, como o que a gente deixou lá no começo com Deep Research, veja só o resultado que ele me trouxe. Para a área de marketing, eu pedi que, a partir dos arquivos que encontrassem na pasta de marketing, que ele fizesse uma análise com que frequência os usuários, as pessoas jovens entre 25 a 35 anos da cidade do México consomem bebidas não alcoólicas. E qual o papel em termos do sabor, do preço e da conveniência em termos de disponibilidade desse produto dentro do mercado. Então, ele me diz, claro, baseado no estudo que você me diz, vamos pegar aqui, vamos ver o estudo de mercado, ele foi lá no Drive e ele trouxe essa informação, esses dados são simulados, não são dados reais, só para vocês saberem, minha equipe simulou. Veja só, as coisas que eu quero que vocês foquem nesse documento que agora tem 3 páginas, seriam 2 pontos principais. Frequência de consumo em bebidas não alcoólicas, diz que diariamente consome-se 60%, que de entre 2 a 3 vezes por semana 30%, que uma vez por semana 10% das pessoas. Primeiro dado. Segundo dado importante. Gabriel, teu microfone fechou. Desculpa, não percebi. Boa. Obrigado. Então, as 2 coisas que eu queria que vocês focassem. A frequência com quanto as pessoas consomem essas bebidas não alcoólicas, ponto 1. E ponto 2, quais seriam as marcas de bebidas mais consumidas pelos esse perfil desses usuários, ok? Então, esses são alguns indicadores, números, no final das contas, que eu quero que vocês pensem. Quando eu volto no Agent Space, e eu joguei essas perguntas que com qualquer frequência as pessoas consomem, veja só que ele trouxe, a partir desse documento, que já vocês viram que está no meu Drive, ele trouxe que diário 60%, são os mesmos indicadores, e se eu clico de novo, ele vai me levar a essa fonte de onde ele conseguiu pegar. Não significa que o Agent Space vai responder apenas com uma fonte, ou seja, se você é uma pessoa que tem uma análise de mercado dos últimos 10 anos, ele, claro que vai procurar te responder, isso aconteceu em 2005, isso aconteceu em 2006, 2007, em todos os anos, e além, ele vai procurar, se você perguntar, fazer uma relação de crescimento, por exemplo, de um produto ou de um serviço, ok? Fatores que influenciaram a decisão. Veja aqui o sabor 4,8, o preço 4,5 e a disponibilidade. Se eu de novo clico por aqui, ele vai me levar de novo a esse ambiente. Depois eu pedi que com base nesse gráfico, com base nessa informação, gerasse um gráfico das marcas bebidas não alcoólicas que mais preferiam as pessoas, e ele me gerou essa imagem. Só que eu não gostei muito da imagem, se bem os eixos devem ter informação verdadeira, eu não gostei muito, então eu pedi para fazer um pouco diferente. Eu disse, cara, melhora esse gráfico, e ele trouxe agora esse resultado. Que, claro, podemos ver que provavelmente esse eixo tem algum erro e deva ser corrigido, mas ele melhorou muito em termos de visualmente esse resultado, ok? Pessoal, vamos ver antes de continuar, vamos ver o resultado de nosso Deep Research. Cadê nosso Deep Research? Por aqui. Deixar aqui aberto em outra janela. Pronto, pessoal. Então, vamos ver que eu pedi para o Agent Space fazer um Deep Research sobre o setor de saúde no Brasil e os principais setores. Veja só o que ele me trouxe de resposta. Ele me disse, olha, os principais setores no Brasil seriam os hospitais públicos, os hospitais privados, e ele me trouxe alguns nomes, e todas as fontes de onde ele pegou esses dados. Alguns operadores de plano de saúde, algumas clínicas, laboratórios. Ele me fez uma análise econômica em termos de saúde, e ele me disse que em 2024 os gastos totais com saúde no Brasil foram aproximados de 980 bilhões de reais, o que corresponde aproximadamente a 10% do PIB do país, ok? Em comparativo, em 2019, esse percentual foi de 9,6%.
Depois, quando vemos os gastos públicos, ou seja, todas essas fontes, eu posso simplesmente clicar e ele vai me trazer, vai me levar a algum lugar de onde ele pegou essa informação. Todo esse conteúdo, no final das contas, eu posso consumir ele em formato de texto ou ainda posso jogar dentro de um notebook LM, já vamos ver. E não sei porque ele não fez agora, mas ele às vezes gera aqui na parte de baixo, para vocês verem, gera um resumo em áudio, para as pessoas poderem escutar e não precisar ler aquele todo o conteúdo. Ele gera um resumo dessa pesquisa em áudio e eu posso ouvir ele tranquilamente, ok? Na área legal, na área jurídica, acho que já falei, mas basicamente eu joguei um documento dentro do Drive e perguntei sobre uma lei específica. Esse documento seria essa lei 9.784 ou 9784, que tem 11 páginas, tem muitos capítulos, e o artigo 50 fala sobre os administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando? E é um documento que fala sobre a lei, sei lá, não lembro aqui qual era o assunto, mas vamos ver o resultado que ele me trouxe. Quando eu perguntei o que falava sobre o artigo da lei, ele me disse, o artigo da lei número... Bom, vou ser bem sincero, a primeira pergunta que eu joguei, preciso ver o detalhe, eu copiei e colei direto, e ele me disse, com certeza, o artigo fala sobre alguma coisa. Ele foi muito vago na sua resposta. E, aliás, a fonte que ele trouxe não foi a certa. Mas depois, quando eu perguntei o que o artigo 50 da lei exige, fui um pouco mais direto, ele me disse, o artigo 50 da lei 9.784 exige que os fatos administrativos... E pronto, a mesma resposta que vocês estão vendo desde esse ponto de vista daqui, foi a que ele me trouxe diretamente por aqui. Ok, pessoal? Então, dá para vocês verem que, rapidamente, eu posso entregar um grande valor a qualquer usuário, seja que ele trabalhe na área legal, na área vendas, recursos humanos, financeiro, desenvolvedor, vai lhes ajudar. E, para finalizar minha apresentação, eu quero que vocês vejam um Notebook LM, ok? Essa Notebook LM eu coloquei com uma informação particular, coloquei, por exemplo, aqui, coloquei a Constituição de Artigos do Brasil, vamos ver se ele abre aqui, e tem aí a Constituição, eu posso fazer qualquer pergunta especificamente sobre a Constituição, e ele vai me responder baseado nessa fonte específica que eu coloquei aqui dentro do ambiente. Só que a coisa legal que agora o Notebook LM está trazendo é que, quando vocês fazem um upload de um arquivo, vocês podem criar um chat, podem ser muitas fontes, até 300 fontes a partir desse ambiente. Ele me responde em espanhol, porque quando eu fiz essa demo, eu carreguei o documento, ele estava em espanhol minha conta e tudo mais, mas ele, tranquilamente, se vocês têm sua conta em português, ele vai fazer desse jeito, ok? Não se preocupem, inclusive, vocês podem alterar o idioma como vocês querem as respostas, ok? Mas eu quero que vocês vejam que qualquer material, manual, procedimento que vocês façam o upload dele, vocês podem criar um podcast que vai ajudar a absorver esse conhecimento e ainda ele cria um mapa mental com a estrutura desse documento. Então, veja só aqui, eu posso ver os principais fundamentos, quais os fundamentos, e, por exemplo, aqui diz pluralismo político. Eu clico sobre esse ponto específico e o Agent Space vai lá, olha na fonte e ele me traz essa resposta. Ele me diz, o pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui tem alguns adicionais sobre o pluralismo político e os fundamentos sobre quais está baseado, ok? Outro exemplo, rapidinho disso, e com isso a gente acho que vai fechando por aqui, é que eu tenho um documento, sim, que fala sobre o manual de procedimento de como um vendedor deve seguir um fluxo em um processo de uma empresa. No meu caso é Google Workspace e um procedimento, um manual de procedimento especificamente no Equador. Então, quando eu abro esse sistema, ele me diz, olha, você tem criado esse manual com esses 3 eixos principais. Quando um cliente novo, quem é a matriz dos responsáveis e alguns procedimentos além. Então, eu vou colocar quando um cliente novo, ele fala que eu tenho feito por etapas, e quais seriam as minhas etapas? Todas essas oportunidades, apresentação de proposta. O que acontece quando nós ganhamos um negócio, por exemplo, no Equador? Quando a gente fecha um negócio,
cria-se ou habilita-se esse fluxo. Eu devo solicitar ao cliente os documentos. Quais documentos? Esses documentos. Se eu não sei, eu não conheço um processo, basta que eu deixe no documento e coloque solicitar os documentos e o Agent Space, junto com o Notebook LM, vai me trazer as respostas. Ele vai dizer, olha, com base na informação, quando um negócio você consegue ganhar, esse seria o fluxo que você deve seguir. Está aqui a explicação. E ainda, eu tenho a fonte do lado esquerdo que vai me permitir. Ou seja, o Agent Space, junto com o Notebook LM, vai permitir modificar qualquer processo que vocês tenham e que seja extremamente eficiente para atender todas as suas necessidades. Pessoal, eu agradeço o tempo de vocês. Vou dar uma olhada aqui no chat. Enquanto vejo as dúvidas que vocês tiverem, eu simplesmente deixo aqui na tela para vocês verem os conectores que hoje temos disponíveis. São todos esses conectores de ambiente de Google Cloud, sim, do GCP, Workspace e de terceiros. Microsoft Entra ID, Box, Dropbox, Dynamics 365, OneDrive, Outlook, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, Trello, Salesforce, e por aí vão ser desenvolvidos mais, ok? Só um minutinho, Gabriel, só para relembrar que nós vamos disponibilizar a gravação para vocês, a gente vai enviar por e-mail assim que estiver disponível, e também um apanhado geral do que foi falado hoje, e aí anexamos também esses documentos e essas plataformas que o Gabriel citou aqui. Passamos para as perguntas, então. Ok? Henrique, acho que tem uma dúvida que diz, essa fonte de dados pode ser um file server local, exemplo, Windows 2022, ou só funciona com compartilhamento de arquivos web? De momento, funciona especificamente com o modo ambiente web, porém, existe sim um mecanismo para você poder vincular, trazer essa informação, por exemplo, colocar num repositório novo como uma solução, como um cloud storage, mas hoje só funciona como formato web, ok? E o Bruno diz, o Google Agent Space está disponível para que tipo de usuário? Bom, o Google Agent Space é vendido através de um licenciamento, ok? Você tem que adquirir um desses tipos de licenciamento, seja o Agent Space Enterprise ou Enterprise Plus, o Enterprise que tem maiores capacidades, e aí nossa equipe comercial do Brasil, com certeza, pode ajudar vocês para escolher a melhor versão baseada nas suas necessidades. Então, a ideia é que nós possamos manter um caminho, uma comunicação para nós fazer demos personalizadas, com suas necessidades e especificamente com sua indústria, e considerando as fontes que você tem. Você é um usuário Workspace, você é um usuário ambiente Microsoft, ou onde você tem a informação que você gostaria de pesquisar através do Agent Space. Ok? Marina, não sei se tem alguma outra dúvida, se você pegou dúvidas fora desse ambiente do chat, se tem alguma... Não, ninguém passou. Pessoal, mais alguma? Se alguém quiser levantar a mão para alguma pergunta? Então, acho que não, mantendo o nosso horário aqui. Logo também a gente vai enviar esse material, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem nos enviar por e-mail, que eu encaminho para o Gabriel para que a gente possa resolver, né? Eu vou disponibilizar, então, aqui para vocês, quem quiser. Deixa eu botar na tela rapidinho. Oi, sim, uma mão aí, Bruno. Acho que não, só era obrigado e só isso. Ok, ótimo, prazer. Não, era só isso? Uhum. Então tá. Pessoal, um minutinho, por favor, quem quiser, então, se quiser deixar aqui no chat alguém que queira que a gente entre em contato de forma prioritária para mais alguma dúvida que alguém do nosso time comercial, por favor, coloquem aqui que a gente fala para vocês e entre em contato o mais rápido possível, que alguém tenha algum interesse que nosso time comercial entre em contato. Vou deixar aqui aberto. Aos outros que quiserem, então, sair, muito obrigada, agradecemos a vocês, ao tempo, e nos colocamos à disposição.